Oi, tudo bem? Eu sou a Betina Piva, sou psicanalista e facilitadora sistêmica e esses são os nossos minutinhos de constelação familiar e terapia sistêmica de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo de ontem, né? Que a gente já estava falando sobre abundância e hoje a gente vai seguir falando sobre abundância. Então hoje eu quero falar sobre pai, mãe e prosperidade. Quando a gente vai falar em prosperidade, pai e mãe são as figuras que vêm de imediato na cabeça da gente, né? Só que hoje eu vou falar de um jeito, de uma forma que talvez não seja a que vocês estão imaginando. Porque quando as pessoas escutam falar sobre pai e mãe dentro da visão sistêmica, quase sempre as pessoas pensam de imediato em cura. Curar a relação, curar as dores, curar as feridas, curar a história. Só que existe algo que é ainda mais profundo. Existe um momento na vida em que a questão deixa de ser o que aconteceu e ela passa a ser o que é que eu farei com a vida que eu recebi. E essa é uma pergunta adulta. Essa é uma pergunta que muda destinos. Porque muitas vezes nós acreditamos que a abundância está sendo impedida por algo que a gente ainda não recebeu. Talvez reconhecimento, talvez amor, talvez validação, talvez apoio, talvez uma palavra que nunca veio, talvez um olhar que nunca chegou. E nós seguimos esperando que algo finalmente complete aquilo que ficou faltando. Mas a vida, ela tem um movimento curioso. Ela não avança através daquilo que a gente ainda espera receber. Ela avança através daquilo que nós já recebemos. E o que recebemos de pai e mãe é muito maior do que normalmente nós nos damos conta. Nós recebemos a vida. Recebemos a vida. E essa frase é simples demais para que possamos compreender a sua profundidade. Porque a vida não chegou por um livro, um curso ou uma técnica. A vida chegou para a gente através deles, do nosso pai e da nossa mãe. A vida chegou com todas as limitações, com todas as imperfeições, com tudo aquilo que faltou. Mas a vida chegou, né? Você tá aí, vivo? Eu tô aqui viva. Por quê? Porque a vida chegou até mim através dos meus pais e você também. Então, talvez a maior pergunta para quem deseja prosperar não seja o que os meus pais não me deram, mas sim o que eu estou fazendo com aquilo que eu recebi deles. Porque existe um ponto em que continuar olhando para a falta nos mantém pequenos. E eu não digo isso porque a dor não seja real. E todo mundo tem suas dores lá da infância, sim. E são dores
reais, são dores que a gente precisa aprender a lidar, sim. Eu digo isso porque a vida já está nos chamando para um outro lugar, para um ambiente de autoria, o lugar da responsabilidade, o lugar da construção, o lugar da continuidade. Então eu vou te fazer um convite. Feche os olhos por um instante e imagine o seu pai atrás de você. Do lado dele, a sua mãe. Não fica preocupado em sentir amor ou gratidão, só imagina eles ali. E observa. Atrás deles estão os pais deles. Atrás dos pais deles estão os pais dos pais. E atrás dessas pessoas ainda existem outras e outras e outras. Uma corrente humana imensa. Milhares de vidas, milhares de histórias, milhares de destinos. Todos eles convergindo para um único ponto: você. Você é o resultado de uma corrente que atravessou gerações. E agora a vida te faz uma pergunta: o que você fará com o que chegou até você? E talvez aqui seja onde realmente a prosperidade comece. Não quando alguém se sente pronto, não quando alguém cura tudo, não quando desaparecem todos os medos, mas quando alguém finalmente diz: eu recebo a vida como veio e farei algo grande com ela. Não porque eu preciso provar meu valor, não porque eu preciso compensar o passado, não porque eu preciso mostrar alguma coisa, mas porque a vida quer continuar. E quando a vida encontra alguém disponível para continuar através de si, algo muda. A energia que antes era usada para reclamar, ela passa a ser usada para construir. A energia que antes era usada para esperar, ela começa a agir. A energia que antes estava presa no passado, ela volta para o presente. E é nesse ponto que surge essa pergunta tão importante, que é: quem eu preciso me tornar para sustentar a abundância que eu desejo? Quem eu preciso me tornar? Talvez não alguém mais competente, nem mais inteligente, talvez não mais esforçado, talvez apenas alguém mais maduro, mais adulto, porque a abundância exige um tipo específico de maturidade. Aquela maturidade de parar de esperar as coisas caírem do céu. Aquela maturidade de parar de culpar os outros, de parar de negociar com a vida, de parar de exigir garantias, de parar de pedir autorização e simplesmente começar a ocupar o próprio lugar. O lugar de quem recebeu a vida e agora responde por essa vida. Talvez os seus pais tenham dado pouco, ou talvez eles tenham dado muito,
Talvez eles tenham feito o melhor que podiam. Talvez não. Mas existe algo que continua muito verdadeiro. A vida chegou até você. E agora essa vida está em suas mãos. Não para ser julgada, não para ser medida, não para ser comparada, mas para ser vivida. E talvez prosperidade seja exatamente isso. A capacidade de pegar a vida que recebemos e transformá-la em algo maior. Não maior do que os nossos pais, mas maior através dos nossos pais. Porque quando um filho desabrocha, quando ele prospera, a vida se amplia. E quando a vida é ampliada, todo o nosso clã é honrado. Então, hoje nós vamos encerrar com uma pergunta, né? Assim, não sobre o que os seus pais deixaram de te dar, não sobre o que faltou, não sobre o que poderia ter sido diferente. Hoje a pergunta é: se a vida observasse você agora, ela diria que está sendo bem utilizada? Permaneça aí alguns instantes com essa pergunta. Se a vida observasse você agora, ela diria que está sendo bem utilizada? Porque talvez a abundância que você procura comece exatamente aí, na sua vida. Gratidão por ter você aqui. Até breve!